Senhor, marchamos sim o seu exército, poderoso é sua glória, será vista em toda a terra. Vamos cantar o hino da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o hino da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Maravilha, glória a Jesus, a paz do Senhor, queridos. Diz a palavra de Deus, o salmista, ele diz: exultem os santos na glória, cantem de alegria no seu leito, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e a espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta honra tê-la-ão todos os santos, louvai ao Senhor. Nós somos convocados, queridos, por Deus, para em todo tempo louvarmos a Deus em meio às pelejas, em meio às tribulações, em meio às dificuldades. Nós temos armas espirituais dadas por Deus para combater o bom combate em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, queridos, pedindo a Deus que, mais uma vez, abençoe este programa, este culto, que nós estamos dedicando a Ele em louvor e em gratidão. Daqui a pouco nós teremos os hinos da harpa, teremos também o pastor Nilson Amaral, que está conosco, já está aqui no estúdio, pronto para pregar a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, e daqui a pouco nós estaremos nos deliciando, sendo fortalecidos, ensinados pelo Espírito Santo, através do servo do Senhor. Oremos então. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, ó Deus, gratos pela Tua bondade, pelo Teu amor leal para conosco. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, porque Tu és bom e porque a Tua misericórdia dura para sempre. Por isso nós Te louvamos, nós adoramos o Teu nome e Te pedimos, ó Senhor, que mais uma vez a Tua boa mão, esta mão tão poderosa, esta mão tão amiga, esteja estendida sobre nós, sobre as nossas famílias, ó Senhor, sobre os moradores dessa cidade, sobre a nossa nação, sobre os moradores da terra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, abençoa, Senhor, o teu povo, abençoa teus servos, abençoa aqueles que não te conhecem. Nesse momento de calamidade, nesse momento de ameaças, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor e te suplicamos pela tua misericórdia, pelo teu socorro e pelo teu favor. Abençoa-nos mais uma vez, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Queridos, o salmo que li, o Senhor nos convoca para louvar o seu nome. Aqui estão as servas de Deus, a missionária Rubenita,
a cantora Gabriela, que tem nos ajudado, essa equipe maravilhosa que Deus tem nos dado, para juntamente com você louvar e adorar o Senhor. Você tem oportunidade, onde você está, pegue a sua harpa e louve ao Senhor. Louve com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra de Deus. As cantoras têm oportunidade para louvar ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós cumprimentamos a todos com a paz bendita de Jesus. E vamos louvar ao Senhor, o hino da harpa de número 108, que fala que nós devemos pelejar. E nessa oportunidade, nós queremos mandar um abraço a todas as ovelhas do Senhor Jesus, lá da congregação da Folha 20, qual está lá sendo cuidada pelo pastor Alávio, juntamente conosco, né? Que o Senhor possa abençoar esse povo maravilhoso, obediente e ordeiro da congregação Folha 20. Vamos cantar o hino de número 108. Por Jesus vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar, e com Ele então no céu nós iremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Em Jesus temos nós poder, avancemos já sem temer, confiando no seu amor, vamos lutar até vencer. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Crentes para Jesus olhai, pela fé sempre se lutai, ao inimigo ao combatei, o evangelho anunciai. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. A Escritura nos diz assim: e Jesus é pra ti e mim o caminho, a luz verás, que nos leva ao céu enfim. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar louvando a Deus com o hino de número 407, que fala do Criador bendito, o nosso Criador bendito, que é a fonte da nossa esperança. Você pode exaltar o nosso Deus aí aonde você está. Aleluia. Ó Criador bendito, ó fonte de esperança, a ti, ó Pai contrito, buscamos com confiança, nos deste em herança a glória sempiterna, o pão da vida eterna. Ó, manda-nos do céu, excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama em nós qual viva chama. Excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama por teu consolador. Unidos esperamos o teu celeste ensino, ó manda suplicamos por teu amor divino. Aceita este hino que nós
nós a ti cantamos, pois gratos te louvamos por tua salvação. Excelso Criador, Supremo Benfeitor, o teu amor derrama em nós qual viva chama. Excelso Criador, Supremo Benfeitor, o teu amor derrama por teu Consolador. O coração se alegra e a alma está contente no dia em que se entrega ao Deus onipotente. Que paz profunda sente a alma do perdido, que hoje é um remido por Cristo Salvador. Excelso Criador, Supremo Benfeitor, o teu amor derrama em nós qual viva chama. Excelso Criador, Supremo Benfeitor, o teu amor derrama por teu Consolador. Glória a Jesus, glória a Jesus. Verdadeiramente bom é louvar ao Senhor, diz as Santas Escrituras. Amados, nós iremos agora fazer a leitura da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo 139. Nós iremos ler os 5 primeiros versos deste Salmo. Salmo 139. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a razão por que nós estamos aqui, vivos e louvando ao Senhor, porque Ele colocou a sua mão sobre nós. E uma vez, com a mão do Senhor sobre nós, nós somos protegidos, amparados, e o mal não pode nos tocar. Tá bom, queridos? Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor pela sua palavra e pedindo ao Senhor que continue abençoando esse trabalho, que tudo que for feito aqui seja sob a inspiração do Espírito Santo do Senhor. Pai, mais uma vez, me coloco na tua presença, ó Deus, e te agradeço, porque pela tua palavra nós fomos alcançados. Te agradeço, Senhor, porque a tua palavra revela o teu cuidado sobre nós. A tua palavra nos ensina que a tua mão está estendida, está colocada sobre nós, e por isso somos protegidos e amparados. Eu te peço, ó Pai Santo, que a tua boa mão, a boa mão do Senhor continue estendida sobre nós, sobre a minha vida, sobre a vida de cada servo do Senhor, que em algum lugar do país ou do mundo vai poder assistir, Senhor, este culto e vai estar, Senhor, juntamente orando comigo neste momento. Eu te peço, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a tua poderosa mão se estenda para salvar, para curar, para libertar, para conceder aquilo que teus servos, neste momento, estão pedindo. Tu és o Deus que sonda o coração, que conheces o nosso interior e sabes do que nós precisamos. Segundo a tua boa vontade, atende-nos, ó Deus, e dá-nos a resposta da nossa oração. E tudo seja, Senhor, para a glória e para louvor do teu nome, em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, nós iremos ouvir, então, na nossa programação, a missionária Rubenita vai estar louvando ao Senhor. Logo em seguida, a cantora Gabriela. Quando a cantora Gabriela terminar, nós teremos, então, a oportunidade de ouvir o ensino da palavra de Deus com o nosso pastor Nilson Amaral. Continue aí onde você está, orando a Deus para que abençoe. Tudo que acontecer aqui deve estar também debaixo da sua oração. Ore, clame ao Senhor e peça a Deus que fale com você, que abençoe sua vida, sua família, enfim, tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor está presente e é poderoso para realizar em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Missionária Rubenita. Glória a Deus. Vamos continuar exaltando o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é tremendo. Quem é que você chama quando você precisa?
Chame esse Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Quando preciso, chamo por Ele. Ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu, vai me ajudar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso, Jesus, leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha, para salvar o homem entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo para me guardar. Não tem tempestade que Ele não acalme. Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória só por me amar. Se tu precisa, chame por Ele. Ele te ouve, te atende, é fiel, manda anjos pra te guardar. Companheiro, melhor amigo, não está só, vai com você. Seu nome é Jesus, o dono da vida, leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha, para salvar o homem entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo para me guardar. Não tem tempestade que Ele não acalma. Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória só por me amar. Aleluia. Esse Deus é poderoso, Ele é tremendo. Chame por Ele. Eu não sei qual é a tua situação de aflição, de angústia, mas Ele tem a solução. Ele nos guarda, Ele é tremendo, Ele é poderoso. É por isso que eu louvo, por isso que eu glorifico, eu exalto esse Deus que cuida de nós. Você pode cantar. Aleluia. Este Deus é tremendo, forte não falha, para salvar o homem entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo para nos guardar. Não tem tempestade que Ele não acalme. Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória só por me amar. Ele desceu lá da glória, me deu vitória só por me amar. Aleluia. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus neste mundo que estamos vivendo, que possamos estar sempre vivendo com Deus. Amém, Jesus. A dor é a mesma em cada mortal, o medo da morte no dia final, como há de ser no dia do adeus.
na vida de quem não vive com Deus. Viva com Deus agora e aqui, e não tenhas medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus: aceite a Cristo e viva com Deus. Contemple a cruz e faça o que eu fiz. Aceite a Jesus e seja feliz. A morte não tem os domínios seus na vida de quem já vive com Deus. Viva com Deus agora e aqui, e não tenhas medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus: aceite a Cristo e viva com Deus. Aleluia. Que você possa aceitar Jesus neste momento como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Viva com Deus agora e aqui, não tenhas medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus: aceite a Cristo e viva com Deus. A morte perdeu no lenho da cruz, e quem a venceu foi Cristo Jesus. Com mãos estendidas, cheias de poder, Jesus dá vida a todo que crê. Viva com Deus agora e aqui, e não tenhas medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus: aceite a Cristo e viva com Deus. Viva com Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a vida de todos vocês, vocês que estão nos acompanhando em casa, através deste canal. Eu queria agradecer a Deus pelo privilégio de poder compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus. Eu queria agradecer também ao pastor Sales Batista, ao pastor Amarildo, meu amigo, meu mestre. Queria agradecer também a todas as irmãs e todos que estão cooperando aqui na obra do Senhor. Também mando um alô para a congregação Tribo de Levi. Estamos com saudades. Deus abençoe a vida de vocês. Ao nosso querido pastor Luiz Cavalcante. A minha oração é que neste dia, através desta palavra, a sua vida possa ser abençoada no nome de Jesus.
Abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo de número 11. Para o mestre de música davídico. No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me: fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Amém. Glórias a Deus. Senhor nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, pedimos ao Senhor que tome a primazia neste lugar. Use a nossa vida para alimentar o teu povo. E que o Senhor possa, da minha boca, transmitir as tuas palavras sagradas pelo poder e pela sabedoria do Espírito de Deus. Amados irmãos, quando a vida desmorona, seja por causa de uma pandemia, golpes de Estado, falência de uma empresa, desemprego, traição, doenças, condenação judicial, frustração profissional, decepções, casamento em ruínas, vergonha moral, a perda de um ente querido, etc, etc, etc. Quando a vida desmorona, a vontade de fugir e de se esconder é muito forte. Nessas horas, a primeira coisa que murcha é a fé. E é muito fácil perder a confiança em Deus, em seu reino e em suas promessas. Mas essa confiança pode ser restaurada. Essa confiança pode ser recuperada. Essa confiança em Deus pode ser renovada. Quando temos uma compreensão clara de quem é o nosso Deus, de que Ele está no seu trono e governa o mundo, controla as nossas vidas e está usando este problema que você está passando, que nós estamos passando, para fazer algo bom em nossas vidas. Neste salmo, o Salmo 11, os discípulos de Davi, os seguidores de Davi, tiveram de lidar com a frustração, o desalento, a falta de confiança e o desânimo diante de uma crise. Os alicerces da vida de Davi, o líder deles, estavam sendo desmoronados. A vida de Davi estava desmoronando. Seus fundamentos estavam sendo destruídos. Davi estava sendo caçado como um pássaro por um inimigo, pelo seu arqui-inimigo na época, o rei Saul. Os seguidores de Davi também seriam caçados. Os alicerces de suas vidas também estavam ruindo, e eles se viram engolidos pelo medo, engolfados pelas ondas da perseguição injusta do rei Saul. Apesar de ter sido ungido pelo profeta Samuel e estar sob a promessa de Deus de que seria rei de Israel, Davi agora se vê caçado por aquele que está no trono de Israel, o rei Saul. Seus seguidores, seus discípulos, que confiaram suas vidas a Davi, que confiaram na promessa de Deus de que ele se tornaria rei, agora estão com medo, estão desalentados, estão preocupados. E eles propõem a Davi uma fuga. Veja o versículo 1. Fuja como um pássaro para os montes. Esses seguidores de Davi, desanimados, frustrados, descrevem o cenário de crise em que Davi estava vivendo. O cenário de crise que justifica a afirmação de que os fundamentos da vida de Davi estavam sendo destruídos. Eles dizem,
como mostra o versículo 2. Os ímpios preparam os seus arcos, colocam flechas contra as cordas para dar sombras às atirarem nos retos de coração. A ideia aqui é que Saul e seu exército sairá à caça de Davi com flechas e arcos, e Davi e seus seguidores serão perseguidos como pássaros caçados. Aliás, este cenário, esta informação é justamente o que acontece no decorrer da história. É o que se confirma no futuro. Tempos depois do episódio registrado neste salmo, numa conversa com Saul, Davi declara o seguinte, 1 Samuel, capítulo 26, versículo 20. O rei de Israel saiu, como alguém que sai à caça de uma perdiz nos montes. Nessa passagem de 1 Samuel, aquilo que os seguidores de Davi avisaram a ele que aconteceria, segundo consta do Salmo 11, de fato aconteceu. Saul saiu à caça de Davi, preparou arcos e flechas, e teve Davi como um pássaro que, fugitivo, se escondia pelas montanhas. Diante desse cenário aterrador, assolador, os seguidores de Davi, aqueles que confiavam nele, concluem em desespero. O que você, Davi, pode fazer diante de tudo isso? A resposta ao questionamento está implícita. Nada. Absolutamente nada. Veja o versículo 3. É o questionamento que os seguidores de Davi fazem a ele. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Resposta subentendida. Nada. É como se eles estivessem dizendo, mesmo você, Davi, sendo o justo de Deus, mesmo você sendo ungido do Senhor, o rei prometido, quando a vida desmorona, quando os alicerces se abrem, quando os fundamentos estão sendo destruídos, nem você, o grande Davi, o matador de gigantes, poderá fazer alguma coisa. Não é assim que acontece também em nossas vidas? Quando a vida perde o seu chão, quando a vida desmorona, mesmo sabendo que Deus é poderoso, mesmo sabendo das promessas de Deus, nós também queremos fugir. Fugir de um problema, se esconder, dizemos para nós mesmos, não há nada o que possa ser feito. Acabou. Não tem jeito. É exatamente isso que muitos de nós fazemos. Fugimos do problema. Ou então vivemos todo o tempo querendo fugir dele. Do que você está fugindo? De que tipo de problema você está fugindo na sua vida? Talvez a sua vida esteja desmoronando. Nós estamos vivendo um momento de pandemia mundial, onde o emprego cresce, empresas estão falindo, pessoas estão adoecendo. O medo tem assolado toda a sociedade. E o que você tem levantado ou disposto em seu coração? Fugir? Não são poucas as pessoas que mudaram de cidade para fugir de um problema. Só que levaram a dor e o problema em seus corações. Ainda sofrem com situações não resolvidas. Não é raro casamentos acabarem porque alguém do casal fugiu do problema que precisava ser tratado e encontrou no divórcio a fuga, o meio de obter alívio imediato e conforto para suas emoções. Noutros casos, ocorre aquele tipo de fuga emocional e casais se fecham um para o outro. Apesar de viverem sob o mesmo teto, não vivem mais sobre a mesma aliança. Fogem um do outro. Existem aqueles que fogem de uma reconciliação com pais, irmãos, amigos, filhos e cônjuges, pois se depararam com a ponte do perdão, mas não conseguem dar os passos necessários para atravessá-la. Existem aqueles que pensam em fugir dessa vida, seja pelo suicídio, seja se fechando em depressão, pois não conseguem ver esperança para suas vidas e desejam se livrar da dor que sentem. Existem aqueles que fogem de seus problemas através das drogas, das bebidas e dos remédios, buscando uma paz artificial e temporária. Existem aqueles que estão fugindo de Deus, pois, embora saibam, lá no fundo,
que precisam do amor e da justiça de Deus, estão sujeitos, escravizados ao amor próprio e à justiça própria, com todos os seus ídolos. Todos nós estamos sujeitos a esses e outros tipos de fuga. Todos nós, quando a vida desmorona, queremos fugir. Queremos aceitar o conselho dos seguidores de Davi. Fuja como um pássaro para os montes. Mas não precisa ser assim. Não precisa ser desse jeito. Isso não precisa acontecer na sua vida. Você não precisa fugir e se esconder. Mesmo quando a vida parece estar desmoronando, você pode ficar e enfrentar com a ajuda de Deus o seu problema. Você pode encontrar fé, esperança e força naquele que é o autor da vida e enfrentar corajosamente as mais difíceis situações com a ajuda de Deus. Qual é o eixo da sua fé? Qual é o eixo sobre o qual gira a sua confiança? Qual é a chave que liga e renova a sua coragem? Quem é o seu ajudador? Quem é o seu ungido? Quem é o seu prometido? Quem é o seu verdadeiro governador? Para os seguidores de Davi, Davi era a fonte de esperança. Ele havia sido ungido pelo profeta Samuel. Havia derrotado Golias. Pouco tempo antes da situação vivenciada e experienciada neste Salmo 11, cânticos eram entoados em Israel, declarando a grandeza de Davi. Em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7, está escrito: Saul matou milhares, cantavam as mulheres, mas Davi, seus dezenas de milhares. Entretanto, agora, os discípulos de Davi perderam a confiança nele. Questionaram o que pode fazer o justo Davi diante dessa crise. O erro dos seguidores de Davi foi ter colocado a confiança em Davi e não em Deus. O erro dos discípulos de Davi foi ter posto a confiança num homem, pecador como todos os homens, e não no Senhor, o Deus cujo trono está acima de todos os tronos. O Deus cujo trono está acima de todos os governos. Embora Davi tenha reagido bem ao medo de seus seguidores, repreendendo a proposta de fuga e declarando confiança em Deus, mesmo assim, a história nos mostra que Davi fugiu como um pássaro. É verdade, Davi reagiu bem ao desalento de seus discípulos. Ele repreendeu aquela proposta absurda de fugir para os montes. Veja o versículo 1. No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Entretanto, a história de Davi em 1 Samuel, capítulos 21 e 22, nos mostram que, depois de comer os pães consagrados, pegar a espada de Golias, junto ao sacerdote Aimeleque, em Nob, Davi fugiu de Saul e foi procurar abrigo em Aques, rei de Gade. É o que consta o registro de 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10. Davi fugiu de Saul e foi se esconder e foi se abrigar no seio dos seus inimigos. Mas não parou por aí. Depois disso, Davi fugiu da cidade de Gade e foi se esconder numa caverna, a caverna de Adulão. 1 Samuel 22, versículo 1. Apesar de ter repreendido os seus seguidores, por terem feito aquela proposta absurda de fugir como um pássaro e se esconder nas montanhas, foi justamente o que Davi fez, quando Saul saiu à sua caça. O erro de Davi, o erro, na verdade, dos seguidores de Davi, dos seus discípulos, foi ter colocado a sua confiança num homem. Apesar de ser um homem escolhido e ungido por Deus, ser um homem segundo o coração de Deus, era apenas um homem, pecador como todos os outros. Essa é a razão do medo deles, da frustração deles, do desalento que sentiram quando os fundamentos da vida de Davi desmoronaram.
esse é o mesmo erro que muitos de nós cometemos. Esse é o mesmo erro que eu e você muitas vezes cometemos. Depositamos toda a esperança da nossa vida em pessoas, em governadores, em pais, em filhos, em cônjuges, em namorados, em pastores, em profetas, em cientistas, em filósofos. Embora cada uma destas pessoas possa receber, em certa medida, um pouco da nossa confiança, a esperança e a fé por nossa salvação, quando a vida está desmoronando, deve ser colocada tão somente em Deus, nosso Senhor. Mas quem é o seu Deus? Quem é o Deus de Davi? Quem é o rei da nossa vida? Quem é o rei da sua vida? Quem você segue? Quem é o rei que devemos colocar a nossa confiança? Os discípulos de Davi, infelizmente, não tiveram um líder, um rei, que fosse capaz de enfrentar o inimigo naquele momento. Os seguidores de Davi, infelizmente, apesar de estarem seguindo o escolhido de Deus naquela época, não tiveram o grande privilégio de estar seguindo e colocar sua confiança em alguém que fosse o próprio Deus, de carne e osso ou em espírito, que estivesse diante deles. Os desalentados seguidores de Davi não tiveram esse privilégio. Mas você tem. Nós temos. A nós, a Igreja do Senhor, foi dado o privilégio de depositar a nossa confiança em um Deus que se encarnou, morreu, ressuscitou, glorificado foi por Deus e está assentado à direita do Pai, intercedendo pelas nossas vidas. Você tem esse privilégio. Você tem um privilégio que os seguidores de Davi não tiveram. Eu e você temos o privilégio de seguir aquele que é o próprio Deus, o verdadeiro Deus. Ele se chama Jesus Cristo. Ao colocar sua confiança em Deus, você não estará confiando apenas num homem, como os seguidores de Davi estavam confiando. Você estará confiando em Jesus Cristo, Deus homem, homem Deus, a quem o poder foi dado nos céus e na terra. Aleluias. Assim como Davi, Jesus foi ungido, mas ele não foi ungido pelo profeta, ele foi ungido pelo próprio Espírito Santo. Assim como Davi, Jesus veio se tornar o nosso rei e implantar um novo reino, um novo governo, uma nova administração. Assim como Davi reuniu seguidores de todas as partes, Pedro, João, Tiago, Paulo, e uma igreja triunfante ao redor do mundo, em todas as tribos e nações. Assim como Davi, autoridades deste mundo perseguiram Jesus e o crucificaram. Assim como Davi, diante da perseguição e da morte de seu líder, os seguidores de Jesus também ficaram com medo. O apóstolo Pedro, assim como os seguidores de Davi, neste salmo, propôs a Jesus um certo tipo de fuga. Depois de ouvir de Jesus que ele sofreria e seria morto pelos líderes religiosos e políticos, em Mateus capítulo 16, versículo 22 está registrado. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: "Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá." Pedro queria que Jesus não morresse na cruz, que ele, na verdade, ficasse livre do sacrifício para o qual ele veio, para o qual ele se encarnou. De certo modo, Pedro, assim como os seguidores de Davi, pediram a Jesus: vamos fugir disso, vamos fugir. Mas diferentemente de Davi, muito diferentemente de Davi, que havia fugido de Saul, Jesus, o meu rei, o seu rei, ele estava determinado a enfrentar o seu problema e o seu inimigo de frente. Depois de repreender a Pedro, Jesus seguiu para Jerusalém para ser sacrificado e dar a sua vida em resgate por muitos. Naquela cruz do Calvário, Jesus deu a vida por você que está me assistindo. Deu a vida por mim. Através da sua morte substitutiva e sacrificial, pela fé nela, nós encontramos reconciliação com Deus e salvação para a vida eterna. E numa palavra de encorajamento aos seus discípulos, algo que Davi não pôde realizar,
Jesus voltou-se para eles e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 16, versículo 24. Portanto, eu volto a perguntar: qual é o seu líder? Em quem você está confiando? Em quem você está colocando sua confiança? Em Jesus Cristo, nós temos a resposta ao questionamento dos seguidores de Davi. Veja o questionamento que eles fizeram no versículo 3. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? O problema daquele questionamento feito a Davi é que Davi não era o verdadeiro justo de Deus. Em Romanos capítulo 3, versículo 11, Paulo nos diz: não há nenhum justo, nenhum sequer, a não ser, é claro, Jesus. E isso o apóstolo João não nos deixa ficar em dúvida. Na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 1, ele diz: temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, quando os alicerces da vida estão desmoronando, existe um justo, o único justo, que pode ajudar você, que pode fazer muito por você, que pode resolver o seu problema. Na teologia dos Salmos, ou seja, no quadro geral de todos os Salmos, nós temos, em resumo, a história da redenção, da salvação em Cristo. Os Salmos 1º e 2º nos mostram como o cristão, o crente, deve viver, meditando na lei do Senhor de dia e de noite. O Salmo 2º nos mostra o rei que será estabelecido e que foi estabelecido por Deus. Mas a partir do Salmo 3º, nós temos um relato de experiências de alto e baixo nas vidas daqueles homens que andaram com Deus. E isto representa as nossas próprias vidas com Deus. O Salmo 11, que estamos meditando agora, nos mostra o desalento dos seguidores de um homem escolhido por Deus, que, embora ungido como qualquer homem de carne e osso, falhou e se viu como um pássaro fugindo para as montanhas, fazendo justamente o que ele disse que não deveria ser feito. Mas os salmos nos mostram que existe um outro pássaro. Não esse pássaro que foge, mas um pássaro que fica e protege a sua ninhada. O Salmo 91, versículo 4 diz: ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. Esse é o pássaro em quem devemos confiar. Não o pássaro que foge, mas o pássaro que fica e protege os seus filhotes debaixo das suas asas. Em Mateus, capítulo de número 23, versículo 37, Jesus se comparou a um pássaro, uma ave, a uma galinha, que queria proteger os seus filhos debaixo das suas asas. Jesus aqui, na representação do Salmo 91, ele é o pássaro que protege os seus filhotes debaixo das suas asas. Embora haja os ataques dos caçadores, venenos mortais, ele sofre todo este veneno, ele sofre todo este ataque, mas seus filhotes permanecem debaixo das suas asas. Deixe-me contar uma ilustração que talvez esclareça ainda mais essa observação. Recentemente eu vi a história de um fazendeiro que viu sua fazenda ser queimada, incendiada. Depois do fogo, ele passeando pelo quintal, viu uma galinha morta. Estava cremada, estava carbonizada. Com muita raiva, ele deu um chute na galinha. Qual foi a sua surpresa? Quando os pintinhos dela estavam vivos debaixo dela. Ele entendeu que no momento do incêndio, aquela galinha saiu em disparada e colocou-se sobre os seus filhos, protegendo com as suas asas. Embora ela tenha morrido, seus filhos permaneceram vivos e seguros. Jesus nos guarda debaixo das suas asas. E embora o fogo da ira de Deus e da ira dos homens tenha sido derramado sobre ele por causa dos nossos pecados, as suas asas nos guardaram. E nós estamos agora salvos para a vida eterna. E mais, ele era poderoso e foi poderoso para dar a sua vida e tomá-la de volta, ressuscitar, instruir a sua igreja e interceder por ela neste momento.
Deixe-me perguntar uma coisa a você. Esse é o seu Salvador? Esse é o seu Deus? O Deus em que você confia? Talvez você esteja aí no sofá assistindo e tenha pensado, mas eu tenho falhado tanto. O próprio Davi falhou. Ele falhou na sua postura de enfrentar o inimigo, ele fugiu. Talvez você tenha fugido e esteja fugindo. Mas a misericórdia de Deus foi poderosa e graciosa na vida de Davi. E o fundamental na vida de Davi, para ser o alvo da misericórdia de Deus, apesar da sua falha, foi a sua fé, a fé autêntica, a fé que o próprio Deus lhe dá. E nesse momento final da mensagem, eu queria destacar 3 percepções espirituais que Davi teve e que demonstram a fé autêntica dele para enfrentar um momento quando a vida está desmoronando. A primeira percepção de Davi é a percepção teológica. Veja no versículo 4. A percepção teológica é esta: Deus ainda está no seu trono e executará a sua justiça no tempo de sua sabedoria. O versículo 4 diz: o Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus. Nesse momento em que tudo parece desgovernado, que os homens não conseguem encontrar a cura para uma doença, que empresas estão fechando, falindo, que homens estão à beira do suicídio, em que pessoas estão tendo crises em seus casamentos, não só uma crise mundial, mas também uma crise pessoal. Tenha esta percepção na sua vida. O seu Deus está no governo, Ele está no controle, Ele está no controle de todas as coisas. Ele está assentado no seu trono, um trono que está acima de todos os outros tronos, um trono que não pode ser abalado pelas crises. Ele está controlando as nossas vidas. Ele tem nas suas mãos a rédea da história. Nada saiu do seu controle. Deus está no volante desta situação. Quando éramos crianças, eu me lembro de um brinquedo em que nossos pais colocavam atrás do carro. Era um carrinho de brinquedo com um volante. E a gente ficava sentado ali, mexendo no volante, e achávamos que tínhamos o controle da estrada. Mas, na verdade, quem estava controlando a viagem era o nosso pai de carne e osso. Mas ali, como crianças, achamos que tínhamos o controle. Às vezes, a vida é assim. Nós estamos nos nossos brinquedos desta sociedade, deste mundo, guiando eles. Achamos que estamos no controle de tudo. Mas, na verdade, quem está no controle de todas as coisas é o nosso Pai Celestial. É Ele quem guia esta viagem. E Ele levará esta viagem para o destino final da sua história. Para a vitória da igreja do Senhor. Para a vitória do Senhor Jesus Cristo. A segunda percepção espiritual que você precisa ter hoje para renovar a sua fé, renovar a sua confiança, é uma percepção prática. Crises são testes, oportunidades para avaliar o que é verdadeiro e sólido e aquilo que é superficial e que deve ser descartado da sua vida. Veja o versículo 4, parte B, e o versículo 5. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. O versículo 5, na sua primeira parte, diz: o Senhor prova o justo. Ele testa o justo. Não encare o seu problema como a sua derrota. Encare o seu problema como a sua prova, como o seu teste. E Deus está ao seu lado e Ele vai lhe ajudar a sair aprovado. O Pai disciplina aquele que ama. É o que nos diz Hebreus 12. E se não disciplinasse, não seríamos filhos, mas sim bastardos. Mas se Ele disciplina é porque Ele nos ama. E embora a disciplina no primeiro momento possa nos causar tristeza e choro, num segundo momento produz frutos pacíficos de justiça. Encare o seu problema no casamento, com os filhos, na empresa, qual seja o problema, como uma provação de Deus. Ele está refinando você. E Ele vai abençoar você neste teste. E você sairá abençoado. Faça como Jesus Cristo. Não faça como Davi. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, diz que Jesus se entregou àquele que julga com justiça e sabedoria. Entregue-se, não fuja desse problema, encare em frente.
É o seu teste e você sairá vencedor no final dele. A terceira percepção que eu quero que você veja na percepção de Davi, a primeira foi a teológica, a segunda foi a prática, mas existe também uma percepção espiritual. Aquilo que de fato mais necessitamos é o conhecimento da presença e do rosto de Deus. Versículo 7. Pois o Senhor é justo e ama a injustiça, os retos verão a sua face. Você vai ver a face de Deus neste problema. Você verá a presença de Deus na situação difícil da sua vida. Você sairá aprovado e terá uma intimidade maior com Deus. O seu amor por Deus crescerá e você verá a face dele na sua vida. Foi isso justamente que aconteceu com Davi. Embora ele tenha declarado uma fé autêntica neste salmo e tenha falhado posteriormente, a misericórdia de Deus foi com ele. Sim, Davi fugiu como um pássaro. Ele foi para Gade, ele foi para a caverna de Adulão. Mas lá, da caverna de Adulão, Deus preparou um novo rei, com novos súditos, um novo reino. E dali eles saíram para a vitória e a conquista do reino de Israel. Às vezes, quando descemos nas mais profundezas, nas mais profundas assolações, Deus está preparando a nossa escada para nos elevarmos nas mais grandiosas vitórias. Prepare-se, creia, enfrente o seu problema, não fuja. Renove a sua confiança no Senhor, porque Ele vai abençoar a sua vida no nome de Jesus. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Meu Senhor, as pessoas estão dizendo, acabou, é melhor desistir, é melhor fugir desta cidade, é melhor abandonar a minha empresa, é melhor abandonar a minha família, eu quero fugir, ninguém pode fazer nada por mim. Mas neste salmo nós aprendemos, Senhor, que há um justo que pode fazer os milagres que você precisa na sua vida. Deus, ajuda o teu filho ou a tua filha. Repreende este medo no coração. A mesma repreensão que Davi deu aos seus seguidores. Faça com eles. Diga para eles, eu sou o teu refúgio. Como vocês podem dizer, vou fugir? Não fujam. Mesmo que setas estejam espreitando-os às escondidas, assim como Deus fez com Davi, Ele fará com a sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus. Repreenda todo isso, todo sentimento negativo, toda falta de fé e renove a confiança do teu povo em Cristo Jesus. O verdadeiro justo, o verdadeiro Davi, o verdadeiro Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Vamos ouvir um louvor e adore ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amai-vos, amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Jesus, o grande Rei, o grande Rei, é o novo mandamento de esperança, vida e luz, que saiu dos lábios santos lábios de Jesus. Amai-vos, pois quem ama cumpre a lei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. A Bíblia nos ensina que o amor é a suprema afeição.
e todo que ama tem a graça de Jesus no coração, no coração. É o novo mandamento de esperança, vida e luz que saiu dos lábios santos, santos lábios de Jesus. Amai-vos, pois quem ama cumpre a lei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos, amai-vos, como eu vos amei.